O Banco Central acabou de mexer no botão mais importante da economia brasileira. E a partir de agora, seu dinheiro, suas dívidas, seus investimentos e até o preço das coisas ao seu redor começam a mudar. Mesmo que você nunca tenha comprado uma ação, nunca tenha financiado um carro e nem acompanhe economia, essa decisão já entrou na sua vida. Hoje, eu vou te mostrar o beabá de tudo isso, como se estivéssemos explicando para uma criança, só que com profundidade suficiente para você enxergar o jogo que a maioria não enxerga. A notícia é esta: o Copom reduziu a taxa Selic de 15% para 14,75% ao ano. Parece pouco, mas numa economia inteira, 1/4 de ponto é como mexer no volante de um caminhão carregado em alta velocidade. Vamos começar do começo. Juros são o preço do dinheiro. Se pegar dinheiro emprestado custa caro, os juros estão altos. Se custa menos, os juros estão baixos. Pensa assim: você pega R$100 emprestados hoje. Se devolver 110 amanhã, esses R$10 extras são o preço por usar o dinheiro de outra pessoa. Isso são juros. A Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Ela não é o juro do seu cartão de crédito, mas funciona como a base que influencia praticamente todos os outros juros da economia. Quando a Selic sobe, o dinheiro fica mais caro. Quando a Selic cai, o dinheiro tende a ficar mais barato. Esse é o mecanismo central. Esse é o mecanismo central. Porque o Banco Central usa os juros para controlar a temperatura da economia. Se está quente demais, ele freia. Se está fria demais, ele acelera. Quando as pessoas e empresas gastam demais, os preços podem subir rápido. Isso é inflação. Então, o Banco Central sobe os juros para desestimular o consumo e o crédito. Mas quando a economia está fraca, desacelerando ou precisando de fôlego, o Banco Central pode cortar juros para estimular circulação de dinheiro, consumo e investimento. Guarda essa imagem. Juros altos são freio. Juros baixos são acelerador. Não é uma regra mágica, mas é o jeito mais simples de entender. Agora entra a parte importante. O corte da Selic não muda tudo em 1 minuto. Ele espalha efeitos pela economia em ondas, como uma pedra lançada na água. Primeira onda. O crédito tende a ficar um pouco mais barato. Empréstimos, financiamentos e dívidas podem começar a sentir esse alívio, ainda que nem sempre na mesma velocidade. Repara na palavra importante: tende. Porque o banco não repassa tudo na mesma hora. Ele olha risco, inadimplência, concorrência e o tipo de produto. Então, a queda da Selic ajuda, mas não faz milagre instantâneo. Segunda onda. Com crédito menos apertado, mais gente volta a comprar. Isso pode mexer com imóveis, carros, eletrodomésticos, reformas, capital de giro e até pequenas compras parceladas. Terceira onda. Empresas respiram melhor. Se a dívida fica menos pesada e o consumo melhora, elas vendem mais, investem mais e conseguem planejar expansão com menos sufoco financeiro. Isso não quer dizer que todas vão crescer. As empresas boas continuam boas, as frágeis continuam frágeis, mas o ambiente fica menos hostil para quem precisa de financiamento e demanda. Quarta onda. Se empresas vendem mais e investem mais, elas podem contratar mais, ou pelo menos parar de pisar tanto no freio. Quinta onda. A bolsa costuma gostar de juros menores, porque o lucro futuro das empresas passa a valer mais no presente, e porque parte do dinheiro sai da renda fixa em busca de mais retorno. Setores que normalmente sentem mais isso: varejo, construção civil, tecnologia,
empresas endividadas e negócios sensíveis ao consumo. Só que existe o outro lado. Se a Selic cai, aplicações pós-fixadas, atreladas ao CDI ou à própria Selic, passam a render menos daqui para frente. Traduzindo, deixar dinheiro parado continua sendo melhor do que perder para a inflação, mas o prêmio de ficar no conforto da renda fixa começa a diminuir. E aqui tem uma peça que muita gente ignora. Quando o mercado começa a acreditar em queda de juros, títulos pré-fixados já emitidos com taxas mais altas podem ganhar valor. Ou seja, quem travou juros altos antes de novos cortes pode se beneficiar, não porque o papel pague mais do nada, mas porque o mercado reprecifica aquele fluxo futuro. Agora vem uma parte delicada. Juros menores podem tornar o Brasil um pouco menos atraente para parte do capital estrangeiro, e isso pode pressionar o dólar. Se o dólar sobe, produtos importados, combustíveis, insumos industriais e vários custos indiretos podem sentir essa pressão, e isso volta para a inflação em algum momento. Esse é o dilema central. Cortar juros ajuda a economia, mas, se exagerar, pode reacender a inflação. Então, o Banco Central anda como quem atravessa uma ponte estreita. De um lado, atividade fraca demais. Do outro, preços subindo demais. O trabalho do Banco Central é não deixar a economia travar nem ferver. A resposta correta é: depende do ponto de vista e depende da próxima etapa. Para quem está endividado, pode ser um alívio. Para quem vive só de renda pós-fixada, pode ser uma perda de ritmo. Para empresas e bolsa, pode ser um vento a favor. Para a inflação, pode virar risco se o ciclo for mal dosado. Mas existe algo ainda mais importante do que o corte em si: o sinal. Um corte de 0,25 não é só um número. É comunicação, é mensagem. É o Banco Central dizendo que enxerga espaço para aliviar o freio. E mercado não vive só de fatos. Mercado vive de expectativa. Às vezes, o que mais importa não é o que aconteceu hoje, é o que essa decisão sugere sobre amanhã. Se os próximos dados ajudarem, o mercado pode começar a discutir novos cortes. Se a inflação voltar a incomodar ou o cenário piorar, o Banco Central pode reduzir o ritmo ou até parar. Então, não é só sobre hoje, é sobre trajetória. E quem entende trajetória para de reagir à manchete e começa a se posicionar antes da maioria. Na prática, presta atenção nesta lista mental. Crédito tende a melhorar. Consumo tende a reagir. Empresas tendem a ganhar fôlego. Bolsa pode ganhar tração. Pós-fixados tendem a render menos. Dólar e inflação merecem vigilância. O erro da maioria é tratar juros como uma notícia chata de economista. Só que juros definem o preço do financiamento, a força do consumo, o valor dos investimentos e a temperatura do país inteiro. Juros não são detalhe. Juros são o controle remoto da economia. Quando a maioria só descobre o efeito depois que ele aparece no bolso, quem entende o mecanismo enxerga antes. E é aí que mora a diferença entre assistir o jogo e jogar o jogo. Se você quer entender o que acontece com juros, inflação, dólar, bolsa e economia sem enrolação, mas com profundidade de verdade, esse canal foi feito para você. Porque aqui você não recebe só a notícia, você recebe a anatomia da notícia, o raio-x do que realmente importa. Então se inscreve agora, porque quando a próxima decisão mexer com seu dinheiro, você vai entender antes da maioria.